Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje a gente vai falar sobre humor nas narrativas. Às vezes a gente acha que pra escrever algo engraçado a gente precisa ser aquele tipo de pessoa que é espontaneamente engraçada, que faz sempre os outros rirem, que é o palhaço da turma. Mas na verdade existem estudos teóricos sobre o funcionamento do humor que podem ajudar qualquer pessoa a criar histórias engraçadas. Então hoje eu vou apresentar algumas teorias e dar exemplos da literatura. O principal livro que eu vou analisar se chama Apaguem Ela Agora, do Alberto Hupsel. É um livro nacional que conta a história da Ana, uma aprendiz que precisa se tornar uma protagonista de alto nível para impedir o autor de criar uma guerra entre heróis e monstros. Então só por essa sinopse curta já dá pra ver que é uma história metaficcional, o que por si só já é uma coisa bem legal. Se você não sabe o que é metaficção, eu vou botar um vídeo aqui nos cards. E esse livro ele é super divertido, super criativo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E também na descrição tem links para os artigos que eu usei como fonte para falar o que eu vou falar aqui. Existem três principais teorias para explicar o porquê de uma coisa ser engraçada. A teoria da superioridade, a teoria do humor por alívio e a teoria da incongruência. Essas teorias são pontos de vista a partir dos quais a gente pode olhar o humor. Vamos começar então pela teoria da superioridade. A teoria da superioridade, ela vê o humor como uma forma socialmente aceita de se afirmar a própria superioridade em relação ao outro. Essa sensação de superioridade é o que cria a graça. Olhando para o humor desse ponto de vista, a gente tem uma certa facilidade em discutir aquela polêmica, né, de que o humor, ele muitas vezes acaba contribuindo para a manutenção de preconceitos ou de opressões, porque o humor, por ele ser essa forma socialmente aceita de inferiorizar certos grupos, ele pode servir como uma ferramenta para naturalização de racismo, homofobia, xenofobia. Um exemplo são as performances de blackface, que eram comuns nos Estados Unidos e na Europa nos séculos 19 e 20. Só que esse discurso, apesar dele ser embasado pelas ciências sociais, ele acaba disputando espaço com um outro discurso que diz que, não, porque o humor é humor, então é só uma piada, não precisa seguir o politicamente correto. E essa é uma disputa antiga que provavelmente nunca vai acabar. Mas o fato é que o humor, ele não precisa ser direcionado contra minorias e mesmo assim a gente ainda continua conseguindo aplicar essa teoria da superioridade. Por exemplo, tem piadas como uma que aparece no filme Django Livre, em que a Ku Klux Klan ela é representada como um bando de maluco, burro. Isso também é uma forma de se afirmar superioridade sobre um outro, só que esse outro, no caso, ele é o grupo opressor. Uma série que também brinca com esse tipo de piada é BoJack Horseman, que, aliás, é uma das minhas séries favoritas. A gente consegue aplicar a teoria da superioridade para explicar várias piadas em BoJack Horseman, e são piadas que não ofendem grupos de minorias, pelo contrário, né? Um outro exemplo de um tipo de humor que também é muito bem explicado por essa teoria da superioridade é a sátira humorística. Então, por exemplo, a sátira política, ela faz muito sucesso porque você faz o cidadão comum se sentir superior a uma classe política que, na nossa sociedade hierarquizada, tá acima da gente. Também tem casos em que o alvo da piada é algum grupo fictício e mesmo assim a gente consegue aplicar essa teoria da superioridade. Por exemplo, no livro Apaguem Ela Agora tem uma parte em que a narradora ela vai falar dos zumbis, ela inferioriza zumbis, faz piada com zumbis. Zumbis podiam ser encontrados em séries lucrativas de TV, filmes e quadrinhos, mas no final das contas sempre acabavam com as cabeças estouradas. De vez em quando, um deles mordia um protagonista apenas para ser despachado logo em seguida com um tiro de espingarda ou uma machadada no pescoço. A regra era que muita gente adorava odiar zumbis, e existia até um merchandising ao redor deles, com videogames e posters. Mesmo assim, com toda essa fama, a vida de zumbi continuava bem ingrata. Afinal, alguém consegue lembrar o nome de um zumbi conhecido? A teoria da superioridade, ela também parte da ideia de que o humor, ele é sempre coletivo. Então, você não teria um indivíduo falando sobre outro indivíduo. Por trás disso, a relação sempre seria um grupo social falando sobre outro grupo social. E assim a gente vê que a teoria da superioridade ela tem um caráter sociológico, né? Já a próxima teoria que eu vou falar
ela vai trazer uma abordagem psicanalítica do humor. A teoria do humor por alívio parte do Freud, o pai da psicanálise. Essa teoria diz que o humor, ele funciona na nossa mente como um substituto para raiva, para dor, para impulsos imorais. Quando você tem esses sentimentos te tensionando, mas você não pode liberar eles, seja porque é considerado um tabu ou porque a situação não permite, e aí aquilo fica te tensionando, você usa o humor para liberar aquilo, né? Como se o riso fosse um substituto para a liberação desses outros sentimentos. E assim, o humor funciona como um alívio para essa tensão. Então, um exemplo que acontece em vários filmes de ação. Cena de luta, o herói e o vilão estão caindo na porrada e alguém tá ouvindo música no fone de ouvido totalmente alheio à situação. Não é à toa que esse tipo de recurso é conhecido como alívio cômico. A situação é de tensão, de medo, de dor, mas a piada ali no meio alivia tudo. A teoria do humor por alívio, ela também associa o humor a desfechos inusitados em situações de conflito. Então a gente pode pensar mesmo naquela coisa da punchline, da piada, sabe? A piada vai construindo uma tensão crescente que vai ser aliviada na punchline, nesse desfecho inesperado. Esse desfecho que alivia a tensão é o que gera o prazer e o riso. Como exemplo, eu peguei um versinho que quando eu era criança a gente cantava. Eu vi uma caveira com uma faca na mão passando manteiga no pão. É um exemplo tosco, mas exemplo tosco é bom porque mostra a essência da coisa, né? Então a gente tem os dois primeiros versos que trazem um clima de terror, um clima de tensão, e aí você tem no último verso um final inesperado que vai aliviar essa tensão e vai gerar o humor. A teoria da incongruência diz que o humor é causado por uma quebra de expectativa ou pela visão repentina de uma incongruência entre o modo como você enxerga as coisas e o modo como as coisas realmente são. Por exemplo, vamos aí de mais um exemplo tosco, uma piada que eu vi na internet. Eu ia contar uma piada sobre viagem no tempo, mas vocês não gostaram. Quando você fala, eu ia contar uma piada sobre viagem no tempo, seu receptor, seu público, ele vai ter uma certa percepção dessa frase. Mas quando você diz, mas vocês não gostaram, você está modificando aquela percepção inicial. Você está criando uma incongruência entre a percepção inicial e a percepção final desse texto. Para dar um exemplo mais complexo, em Apaguem Ela Agora, a metanarrativa ela vai ser uma grande responsável por essa incongruência que gera o humor. E eu vou tentar desenvolver esse raciocínio daqui em diante. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ficção, a gente fala de universos espaço-temporais criados por escritores e a gente também fala dos mecanismos que vão ser usados para que esse universo e os eventos que acontecem ali sejam relatados para o público. Então, basicamente, a gente pode dizer que uma narrativa se divide entre enredo e apresentação. Eu falei sobre isso mais profundamente no vídeo que eu vou botar aqui nos cards e também aqui na descrição. Então, uma narrativa é dividida entre enredo e apresentação, e a narração de um livro, ela faz parte da apresentação. Não importa se o narrador é em terceira pessoa ou em primeira pessoa, o texto da narração, ele não faz parte do enredo. Esse é o padrão, né? A gente pode dizer que essa é a regra. E aí, quando o leitor vai ler um livro, ele espera que o livro cumpra essa regra. Mas qual é a grande mágica da metaficção? É que a metaficção, ela quebra essa regra. A metaficção rasga essa regra e joga fora e se expõe inteiramente como ficção, expõe os personagens como personagens, expõe o narrador como narrador. Então a metaficção abre muito espaço para que o autor contrarie as expectativas do público. E aí o autor pode usar esse espaço para criar diversos efeitos. Então, por exemplo, no Black Mirror Bandersnatch, que foi a obra que eu analisei no vídeo que eu vou botar aqui nos cards, né? Que já tá aqui nos cards sobre metaficção. No Black Mirror Bandersnatch, essa quebra de expectativa ela é muito usada para criar suspense. Em Apaguem Ela Agora, o autor ele cria humor a partir dessa quebra de expectativa possibilitada pela metaficção. Então, por exemplo, numa cena narrada em primeira pessoa, o autor vem e faz isso aqui. Desta vez, resolvi respeitar mais o meu oponente. Respirei fundo e engatinhei pelo chão, pulando de arbusto em arbusto. Cheguei perto do zumbi, andando na ponta dos pés. Parei e ergui a faca no ar, juntando toda a minha força por alguns segundos, enquanto a criatura ainda aproveitava o seu almoço. Enfim, o meu braço desceu como uma bigorna de 200 quilos
e a lâmina enterrou por completo na cabeça do meu inimigo. Eu então... Não! Mestre Isaacson berrou de onde estava. Você pode fazer melhor, Ana. Como assim o meu braço desceu como uma bigorna de 200 quilos? Eu pedi pra você ser heróica, não estúpida. Então você vê que ele pegou o que era apresentação, misturou com o que era enredo e conseguiu assim criar essa quebra de expectativa cômica. Se a gente pensar no nonsense também, o porquê do nonsense ser engraçado, a gente provavelmente vai chegar nessa teoria da incongruência, porque o nonsense é o que não faz sentido, é o absurdo, né? E o absurdo ele é inesperado. A teoria da incongruência também é boa para explicar, por exemplo, piadas com palavras ou frases de duplo sentido, e por aí vai. Tem vários casos, na verdade eu acho que essa teoria é a que consegue explicar mais casos de humor. Agora, para finalizar, eu vou botar um trecho de Apaguem Ela Agora, em que o humor ele pode ser explicado a partir das 3 teorias, e eu vou analisar então a partir do ponto de vista de cada uma delas. Nessa história, para contextualizar, o autor ele baniu o uso de algumas palavras e palavrões, então quando o personagem tenta falar isso, a palavra literalmente aparece como palavra apagada. Esse autor ele é o rei desse mundo que se chama Ares, e ele, então, ele bota as regras lá, ele proibiu, por exemplo, cigarro e outras coisas que fazem mal no mundo lá de fora, que seria o nosso mundo real, né? Então o trecho é o seguinte: inventar uma dor de barriga para ir embora mais cedo não soava como algo que uma palavra apagada faria, certo? Espere, o que houve? Por que o meu pensamento foi cortado pela metade? Mestre Isaacson, ele estava sentado ao meu lado. A palavra apagada também está banida em Aeres? Qual palavra? Ele sorriu. A palavra apagada. Ah, o feminino de herói. Eu sinto um bloqueio mental sempre que tento pensar nela. Ah, sim. O rei também baniu essa palavra. Parece que ela significa algo muito ruim no mundo lá de fora. A gente pode identificar uma punchline nesse trecho, que é a última fala do mestre Isaacson. A gente entende aí que a palavra heroína, ela tá proibida nesse mundo do livro, porque significa algo muito ruim no mundo real, que no caso é a droga heroína. Pela teoria da superioridade, a gente pode dizer que essa piada é engraçada porque faz o leitor se sentir superior aos personagens, que ali no universo deles, eles não sabem o significado da palavra heroína no nosso mundo, enquanto o leitor, ele vai saber. Já a teoria do humor por alívio, ela vai olhar para a tensão que é gerada desde o início e o alívio que essa punchline traz. Então, como é construída a tensão? O problema começa quando a Ana, que é a narradora personagem, ela não consegue usar determinada palavra. Depois, quando a gente descobre que essa palavra é heroína no sentido de feminino de herói, a preocupação passa então a ser o motivo dessa palavra estar banida. Só que aí na última fala, a gente entende que essa palavra está banida porque ela está sendo considerada num outro sentido. Então isso alivia a tensão. Toda aquela preocupação que estava se formando é liberada na forma do riso. Por último, a teoria da incongruência, ela explicaria essa piada a partir da incongruência entre os dois sentidos da palavra heroína que estão em jogo. A princípio, a gente pensa que se trata do feminino de herói, e os personagens também pensam assim, e no final a gente descobre que se trata da droga. E isso quebra, então, a nossa expectativa. Então, cada teoria traz o seu ponto de vista, e eu acho que conhecer essas teorias ajuda a gente a abrir a mente para pensar o humor de diversas formas. E vocês digam aqui nos comentários de qual dessas 3 teorias vocês gostaram mais. É importante dizer também que nenhuma dessas teorias é definitiva e que as pessoas que estudam o humor estão sempre tentando ultrapassar as limitações delas e desenvolver novas teorias para explicar por que uma coisa é engraçada. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal se você está chegando agora, que é o maior canal de escrita do Brasil. Não esqueça de checar os links aqui na descrição. O link do Apaguem Ela Agora tá aqui. O livro tá R$5 lá na Amazon e de graça para quem tem Kindle Unlimited. E você pode ver links também para os meus livros. E até a próxima!